5 dicas importantes para iniciantes em programação e tecnologia em geral. Seja bem-vindo ao nosso canal, aqui a gente fala sobre tecnologia em geral e mais precisamente de programação. Bom, nesse vídeo eu quero falar 5 dicas essenciais aí que eu tenho aprendido, essas dicas, e eu quero passar para vocês. Nesse início em que a gente está estudando, tem coisas que são extremamente importantes se a gente quiser ter sucesso aí futuramente na carreira. Então nesse vídeo eu quero passar aqui essas 5 dicas para vocês, para que também ajude vocês com essas coisas que eu tenho aprendido por aí, por livros e enfim. Eu não sou nenhum expert, tá? Assim como vocês, eu estou aprendendo agora também. Eu comecei a estudar com bastante afinco aí em meados de 2022, aí, acho que mais ou menos em junho de 2022 por aí. Aí no final do ano eu entrei para a faculdade. Quando foi em 2023, acabei trancando a faculdade, vários motivos aí, estava desempregado, enfim, tive vários motivos. E aí no ano passado, no ano de 2023, eu tive algumas complicações aí de saúde, em outubro mais ou menos, em outubro, e de lá pra cá eu tive várias idas aí no hospital, enfim, talvez depois eu conte mais sobre isso. Mas agora eu voltei, eu tinha trancado a faculdade, né, e agora eu voltei a estudar, com bastante afinco aí, estou fazendo curso também, estou fazendo a faculdade aí. Eu tinha feito, na verdade, apenas 6 meses de faculdade antes de trancar o curso. Sendo que antes de entrar na faculdade eu já vinha aprendendo HTML, CSS, um pouco de JavaScript, naquele período ali que eu falei, 2022. Bom, e a primeira dica que eu aprendi há bastante tempo aí é, antes de mergulhar no mundo da programação, da tecnologia em geral, eu te aconselho a buscar fundamentos sólidos. Estudar toda a base da tecnologia em geral e principalmente de programação para você que quer ser programador de fato. Isso vai te dar uma segurança e uma base para poder estudar melhor todos os outros conceitos que vierem depois. E aí em tecnologia geral tem bases como estrutura de rede, fundamentos de sistemas de informação. Tem vários conceitos que você pode estudar na base e vão abranger assim, o teu conhecimento de forma que quando tu for aprender outros conceitos, tu vai entender com mais facilidade. Tá? E falando de programação mesmo de fato, é importante nesse início você aprender sobre lógica de programação. Sem uma lógica de programação, tu não vai conseguir ser um programador, porque é necessário você saber o que é que você quer naquele código para depois você saber a solução de fato e o passo a passo para chegar na solução final. Então isso é lógica. Antes de construir um código, você tem que ter todo o passo a passo ali do que você realmente quer. E planejar isso antes de ser construído o software. E outro conceito também de construção de software é o conceito de estrutura de dados. Sem um conhecimento sólido em estrutura de dados, os conceitos de chave, valores, esse tipo de coisa, é bastante importante você aprender isso antes de você iniciar a estudar uma linguagem de programação, por exemplo. Até porque esses conceitos não vão mudar de linguagem para linguagem. Tá? O que vai mudar de linguagem para linguagem é a forma com que elas traduzem determinados conceitos. Tá? Então, cada um vai ter sua forma de construir funções, de usar programação orientada a objetos, cada um vai ter sua forma ali, mas basicamente são os mesmos conceitos escritos de formas diferentes. Além disso, estudar também algoritmos. Você precisa, de fato, realmente, se você vai construir algoritmos, você precisa entender o que é um algoritmo, já que ele é um conjunto de instruções finitas, ou enfim. E para construir um software, você tem que ter a noção das instruções que você vai dar àquele código. Assim como lógica de programação. Lógica de programação e algoritmos anda totalmente lado a lado aí. Tá? Sem uma boa lógica e sem uma boa construção de algoritmos eficientes e que sigam uma ordem de instruções corretas ali, não tem como você ter sucesso algum nessa área. Tá? Por exemplo, eu vou abrir uma porta. Quais são os passos para eu abrir a porta que está aqui atrás de mim? Eu preciso levantar da cadeira, tá? Eu estou sentado aqui na cadeira, uma cadeira bem velha, e eu preciso levantar dela, empurrar também a câmera que está aqui um pouco na minha frente, porque eu vou levantar da cadeira e eu vou levantar para frente. Então eu preciso também ou impulsionar a cadeira para trás, ou impulsionar o que está na minha frente para poder sair dela. E aí eu levanto, dou alguns passos até a porta, coloco minha mão na maçaneta, coloco a maçaneta para baixo, porque ela é daquele tipo comprido, então eu tenho que empurrar para baixo, puxar a porta e pronto, abriu a porta.
É um exemplo básico aí que todo mundo dá em cursos aí, mas que faz todo sentido. Tá? Você precisa construir o passo a passo corretamente. Já pensou se eu coloco no passo a passo aí de abrir a porta? Primeiro eu empurro a maçaneta e depois eu ando até lá. Não faz sentido. Até porque eu não estou lá, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou sentado. Então, esse aqui é um exemplo bem básico, mas dá para você entender aí o que significa, mais ou menos o que significa algoritmo. E outro conceito também super importante é você aprender sobre paradigmas de programação. Cada linguagem ela tem seu foco em determinados paradigmas. Tá? JavaScript, por exemplo, é uma linguagem multiparadigma, né? Ela aceita aí programação funcional, procedural. Já a linguagem Java, que é bastante confundida aí para quem não conhece, com JavaScript, né? Eu mesmo quando eu não estudava isso, eu sempre via esses nomes por aí, Java, JavaScript. Eu pensava que eram coisas que ou JavaScript tinha vindo do Java, sabe? Eu pensava dessa forma. Mas a linguagem Java, por exemplo, ela é orientada a objetos, né? Como bem você sabe aí, que se você já estiver estudando sobre isso. E a segunda dica é pratique bastante. Construir projetos, fazer trabalhos voluntários ali. Eu vejo muita gente que está iniciando mesmo na área e negligencia muito a parte da prática. Passa horas e horas aí vendo aulas de cursos ou lendo aí, mas não pratica de fato aquilo ali que está aprendendo. E você precisa praticar cada um dos conceitos que você vai aprendendo pouco a pouco. Não é apenas no final do curso que você vai, vou praticar agora com tudo que eu sei fazer. Não é bem assim. Tá? Você precisa praticar antes de você saber sobre tudo. Você precisa ir praticando pequenos projetos, fazendo pequenos projetos. Não são projetos de colocar no GitHub, tá? Não indico você colocar esses projetos no portfólio, até porque são projetos de aprendizado. Isso aí não quer dizer nada, todo mundo já faz isso, todo mundo já coloca lá no GitHub projetos de aprendizado. Eu coloquei projetos lá no GitHub, são projetos que eu pretendo colocar aqui no canal, assim como eu coloquei um já, que foi o do joguinho lá que a gente fez com HTML, CSS e TypeScript, que é JavaScript. E o outro é um calendário que posteriormente eu vou estar colocando aqui no canal. Então são projetos que eu fiz por questão de aprendizado e para passar para vocês aí. Então, para solidificar seus conhecimentos, de fato você precisa praticar cada um dos conceitos que você vai aprendendo em aula ou por livros aí que você lê. Outra coisa extremamente importante é você aprender a resolver problemas. Tá? Como a gente já sabe, um programador é um resolvedor de problemas, simplesmente. Você tem que entender qual é o problema do cliente, o que é que ele está pedindo, ou a empresa, o que é que ela quer que você faça, e dar uma solução de fato para aquele problema. Mas se você não tem costume de estar resolvendo aí problemas, como é que você vai ter uma boa base de resolução de problemas? Se você não sabe como fazer um algoritmo de fato, fazer um algoritmo... É por isso que eu estou dando essas dicas assim, passo a passo, entendeu? Porque cada uma vai depender da outra. Existem alguns sites aí que você pode treinar em resolução de problemas. Não sei se esses sites estão ativos ainda, eu não cheguei a olhar direito, mas são sites que eu já vi, já usei, que é o HackerRank, LeetCode e CodeSignal. Mas também você tem que procurar resolver problemas que você mesmo cria, por exemplo. Crie um problema aí, por exemplo, você não sabe, por exemplo, como criar um código de detecção facial, então você vai aí pesquisar, estudar sobre como resolver esse problema. Entendeu? Você tem que ir criando problemas realmente aí para você mesmo resolver, não esperar que eles apareçam, para que quando eles aparecerem você já sabe como resolvê-los. E a quarta dica é não tenha medo de cometer erros. Uma das coisas que mais atrapalha aí quando a gente está iniciando é ter medo de cometer erros no código, erros de lógica. Então você não pode ficar com esse medo, principalmente agora no começo. Tá? Você tem que ter medo disso futuramente, quando você já for... quando você já tiver aprendido aí bastante coisa, já tiver fera na programação e aí estiver trabalhando, aí sim você vai ter que ter medo de cometer algum erro. Mas mesmo assim é normal, cara, cometer erros. Por isso que é importante você cometer erros agora, enquanto você está estudando, para que você não cometa tantos quando tiver já ingressado na área. Então, o máximo de erros que você puder cometer agora, cometa. Escreva códigos aí de forma doida aí, claro, se esforçando para manter um código minimamente organizado e com um algoritmo correto. E aí, quando você errar, você vai voltar para a terceira dica, que é resolver problemas, entendeu? Então, por isso é importante cada uma dessas dicas, porque uma depende da outra, uma vai estar interligada com a outra. Então, assim que você cometer um erro, você vai lá e vai resolver aquele erro que você cometeu.
da melhor forma possível. Então, quando você cometer algum tipo de erro, é importante que você mesmo pesquise como resolver e você mesmo implemente no seu código, tá? Porque senão você não vai aprender, cara. Tipo, um exemplo, você errou alguma coisa lá e você vai e joga no chat GPT para ele corrigir, tá? Beleza, tudo bem, eu já fiz isso, mas eu fiz isso sabendo o que é que ele estava fazendo, entendeu? Eu fiz isso apenas para economizar tempo, digamos assim. Mas você tem que entender o que ele está fazendo ali. Porque adianta você copiar um código ali e colocar lá, beleza, mas aí, o que aconteceu? Por que ele colocou aquilo ali? Por que ele colocou aquela função hasOnProperty? Por que ele colocou aquela função? Eu sei que esse método serve para verificar se uma propriedade é uma propriedade, se a propriedade especificada é uma propriedade direta daquele determinado objeto. Ela retorna true se for uma propriedade direta. Agora, se ela retorna false, se a propriedade foi herdada ou ela não foi declarada ainda. O ChatGPT já colocou isso no código para mim, então eu sabia o que ele estava fazendo. Tá entendendo? E tem coisas que, tipo, quando eu não sei, eu vou lá e pesquiso para entender de fato o que está acontecendo ali, porque não adianta você joga aí num fórum, pega seu código, joga no fórum aí, pede pra galera corrigir, aí a galera corrige e você não entendeu muito bem o que foi que fizeram ali, aí você joga lá no código porque vai resolver. Não, cara, quem resolveu o problema foram eles. Você não entendeu totalmente o que aconteceu. Então é importante que mesmo que você pegue códigos aí pela internet, de várias formas, você vá pesquisar, vá entender ali o que cada linha está querendo dizer, o que cada linha do código está fazendo ali. E a quinta dica que eu vou dar hoje, que é muito importante, é mantenha-se atualizado e continue curioso. Tá? É importante você estar atualizado aí sobre as linguagens que o mercado está pedindo, sobre quais empresas aí estão contratando, sobre toda a área da tecnologia. É importante você se manter bastante atualizado. Tá? Não fica numa caverna aí estudando e sem entender o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, digamos que eu estou estudando determinado framework, hoje React, por exemplo. Aí de repente, tipo, eu passo lá 2 anos sem entender o que está acontecendo no mundo lá fora, 2 anos estudando React, e aí quando eu vou ver, ninguém está usando mais aquilo no mercado. Tá entendendo? Claro, é bem difícil isso acontecer, de haver uma mudança tão brusca assim. Mas, sei lá, cara, pode acontecer. Do nada, o mercado dá uma louca aí e esse framework se tornar obsoleto. Então é importante você estar ligado aí nos blogs, nos fóruns. É muito importante você estar conectado aí com todo mundo da tecnologia. Seguir bastante gente influente aí, porque eles vão estar te passando aí conceitos sobre como estudar programação, de quais tecnologias estudar. É importante você estar antenado nisso aí. E outra coisa também é continuar curioso. Essa área da tecnologia e da programação também tem muitas sub-áreas que você tem que entender o que são elas e como elas funcionam para você, até para você saber o que é que você quer, o que é que você quer fazer. Tá? Como é que você sabe que você não gosta de back-end se você nunca treinou ali, se você nunca estudou nada de back-end? Tem muita gente que fala que não gosta simplesmente por medo do back, tá ligado? Ou porque acha que vai ser chato, mas nunca nem tocou ali no banco de dados, nunca estudou ali MySQL, nada disso. Então eu te indico fazer isso também. Não focar só, tipo, vou focar só no front-end. Passa um tempo aí estudando front-end, fica bom aí em front-end, mas depois vai pro back-end, vai tentar ler algum desenvolvimento de game, estudar banco de dados, estudar a área de ciência de dados, sei lá, cara, vai testando aí coisas que você possivelmente pode gostar mais do que outras. Então é bastante importante você se testar, testar realmente o que é que você vai gostar aí de fazer, para que futuramente você saiba aí qual caminho que você quer seguir. Não só o seguir, mas qual caminho você quer ficar aí, sabe? Claro, ninguém é obrigado a ficar estudando a mesma área para sempre, mas sempre tem aquela área que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais de fazer, enfim. Bom, essas são coisas que eu tenho feito, coisas que eu tenho aprendido aí ao longo desse tempo que eu estou estudando, então por isso que eu vim passar para vocês aí, que são coisas muito importantes, principalmente para quem está iniciando aí, não só para quem está iniciando, tá? É importante para qualquer um, ter esses conceitos aí bem fincados aí na cabeça, sabe? Mas principalmente para quem está estudando, é bastante importante aí aprender conceitos como algoritmos, lógica de programação e tudo que eu falei aqui. Não são só apenas essas dicas, tá? Tem muitas outras coisas aí que eu quero falar futuramente, mas
Eu vou deixar para outro vídeo para isso aqui não ficar tão longo. Eu vou estar sempre vindo aqui com dicas do que eu estou aprendendo aí para vocês. Coisas que eu leio em livros também, vou estar aqui passando para vocês aqui de graça, tá? É de graça, então se inscreve aí no canal. Deixa o teu curtir no vídeo, compartilha esse vídeo aí com alguém que também está estudando aí também na área. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!